boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo ao professor Nelson pelo convite, agradecer ao Tribunal de Justiça, ao IBERC pela acolhida, cumprimentar especialmente o desembargador Alberto, a desembargadora Áurea, o desembargador Guilherme e todos vocês que estão aqui corajosamente nessa sexta-feira conosco, a fim de compartilhar um pouco das inquietações a respeito de temas tão inquietantes da responsabilidade civil. E, claro, quando a gente fala de LGPD, a minha intenção, viu, gente, foi tentar trazer para vocês a lei de uma forma legível. Eu acho que não consegui. Enfim, espero que me julguem pela intenção. É porque, realmente, tem vários aspectos dessa lei que são interessantes e eu achei que mostrando a lei ficaria mais fácil. Mas vamos tentar compensar isso de alguma maneira. Bom, quando falamos hoje da LGPD, estamos falando de um tema transversal, porque certamente ele vai atingir todos os aspectos das nossas vidas, como de fato já acontece. Hoje nós vivemos em uma economia movida a dados e, de certa forma, numa sociedade também movida a dados. E esse é um ponto tão importante que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas naquele livro do Harari, 21 Razões para o Século XXI, ele diz que esse, portanto, regular a propriedade dos dados, é o assunto político mais importante da nossa época. E se a gente não conseguir dar uma resposta para esse problema, a nossa sociedade vai entrar em colapso. Então, estamos falando, sim, de um tema extremamente importante e instigante. Porque quando falamos em uma economia movida a dados, a outra face dessa moeda é uma economia e uma sociedade de vigilância. A Shoshana Zuboff, que é uma intelectual norte-americana, ela até diz que hoje nós não vivemos mais em um Big Brother, porque um Big Brother pressupõe um controle, de certa forma, centralizado. Então, ela nos diz que hoje, acho que melhorou, né, gente? Nós vivemos numa espécie de Little Brothers ou um Big Other, ou seja, esse controle é diluído, mas nem por isso menos intenso. É um controle que pode ser, inclusive, muito mais pervasivo e muito mais agressivo do que se fosse um controle totalmente pulverizado. E, além de tudo, com uma total assimetria informacional. Há um autor importante americano também, professor Frank Pasquale, que tem um livro muito interessante que ele chama The Black Box Society. E o que é que ele está querendo dizer? Que hoje nós temos uma série de agentes que sabem tudo a nosso respeito, porque têm os nossos dados, agentes públicos como governos, mas também agentes privados. Muitas vezes esses agentes têm entre si uma série de relações, algumas delas até espúrias, mas nós sabemos muito pouco sobre eles e muito menos ainda sobre o que é feito com os nossos dados. Aliás, muitos dos gigantes da internet, inclusive, hoje, acumularam o poder que têm em razão dos nossos dados, que foram coletados sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização. Então, isso nos ajuda a entender um pouco o pano de fundo da importância da LGPD, que é uma dentre inúmeras iniciativas de se tentar endereçar vários dos problemas dessa economia e dessa sociedade movida a dados. E aqui já começa uma primeira questão que vai ter repercussões muito sérias na responsabilidade civil. Do que é que estamos falando? Porque, normalmente, quando pensamos em LGPD, a nossa tendência inicial é pensarmos, estamos falando aqui de uma questão meramente de um direito de personalidade específico, a privacidade. Vamos com calma aí. Em primeiro lugar, sim, estamos falando de privacidade, ainda que num contexto muito diferente da privacidade no sentido clássico, que é aquela vinculada à proteção à intimidade e ao sigilo. Hoje, a privacidade já é vista por um prisma muito mais abrangente, que envolve controle, que envolve autodeterminação informacional. Porém, não é só isso. Estamos falando também de liberdade e de igualdade, porque os nossos dados são hoje utilizados por uma série de sistemas automatizados, de cujos resultados dependem o nosso acesso a uma série de direitos, a uma série de serviços. Hoje, há sistemas de inteligência artificial que fazem recrutamento de empregados, que decidem que empregados devem ser demitidos, como devem ser avaliados, acesso a crédito. Uma série de oportunidades passa a depender dessa engenharia, que, por sua vez, é alimentada a partir dos dados. Então, nossas opções, a nossa liberdade, de certa forma, passa a estar em jogo também.
E por que não dizer a nossa igualdade? Porque quando esses sistemas automatizados não adotam as devidas cautelas, eles podem perpetuar uma série de discriminações raciais, de gênero e inúmeras outras. E há vários estudos que já apontam que isso vem acontecendo. Então, na verdade, estamos falando não apenas de privacidade, mas eu já adicionei aqui liberdade, já adicionei aqui igualdade, e vou adicionar, por que não, democracia e cidadania. Algum de vocês já viu o filme Privacidade Hackeada? Acredito que todos aqueles que já viram esse filme sabem do que estou falando, ou seja, agentes que nos conhecem melhor do que nós próprios, muitas vezes podem utilizar o que sabem a nosso respeito, não para nos persuadir, não para nos convencer, mas muitas vezes para nos manipular, para modificar ilicitamente nossas opiniões a respeito de determinados assuntos, o que pode comprometer, conforme o caso, até mesmo o resultado de eleições, até mesmo o próprio regime democrático. E para quem acha que privacidade hackeada é um exagero, é apocalíptico, eu indico o livro do Benkler e outros autores. O professor Benkler é hoje um dos principais intelectuais a respeito de internet e sociedade. E num livro, Network Propaganda, ele monitora todas as últimas eleições presidenciais norte-americanas e os resultados são também muito surpreendentes. Então, vejam que estamos falando de algo extremamente importante e que vai muito além daquela noção de privacidade. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a minha ideia era começar a nossa discussão mostrando para vocês o artigo 2º da lei, quando, ao elencar os princípios da proteção dos dados, menciona, além da privacidade, menciona liberdade, menciona desenvolvimento econômico e tecnológico, livre iniciativa, concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos e também cidadania. Então, vejam que a própria LGPD, de certa forma, já entende a sua importância e já se apresenta claramente como um instrumento legislativo cujas pretensões são muito além apenas de proteção à privacidade. Isso vai ter desdobramentos importantes, porque, quando pensamos em danos decorrentes do descumprimento dessa lei, vamos ter que pensar em várias outras situações que não se restringem a danos individuais, mas também danos coletivos, danos difusos. Esse é um ponto, então, extremamente importante. É claro que, quando estamos falando também de proteção de dados, aqui nós estamos diante de uma discussão em relação à qual talvez o nosso direito tradicional se mostre insuficiente para assegurar uma regulação perfeita. E é por essa razão que, especialmente na proteção de dados, cada vez mais se mostra a insuficiência desse modelo comando-controle, que é estruturado pelo direito tradicional. E daí se ressaltar a importância da autorregulação, do compliance, da regulação setorial. E aí nós temos todas as expectativas que hoje são depositadas sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se pensa também em soluções tecnológicas, a ideia de privacidade pelo desenho, né, privacy by design, partindo da premissa de que, às vezes, a tecnologia ela se torna o principal vetor de regulação. E, conforme a tecnologia, ela vai poder levar até mesmo a completa ineficácia ou neutralização das regras jurídicas. Então, vejam que, quando pensamos em proteção de dados, temos que pensar um pouco além do direito tradicional. Não que ele não seja importante, e a responsabilidade civil entrará exatamente no bojo dessas discussões. Porém, provavelmente, sozinho, o direito, dessa maneira tradicional, não conseguirá atingir os seus objetivos, daí porque todos aqueles que trabalham hoje com a LGPD e a regulação de dados, de uma forma geral, procuram ampliar o leque de opções. Mas, repito, isso não quer dizer que as soluções jurídicas tradicionais devam ser ignoradas ou negligenciadas, pelo contrário. Aliás, quando falamos em proteção de dados, nós temos hoje discussões extremamente fascinantes. Como lidar com eventuais danos que possam decorrer daí? Os senhores já devem ter visto a discussão a respeito de personalidade jurídica de robôs, de sistemas de inteligência artificial, de se pensar em patrimônios de afetação que possam suportar os eventuais danos, de se questionar em que medida o sistema securitário, portanto, o sistema de seguros, seria capaz de dar conta desses riscos.
E é claro que vamos poder aí pensar em uma série de arranjos para lidar com os riscos e com os danos de uma economia e de uma sociedade movida a dados. Mas, ainda assim, me parece que a responsabilidade civil continua tendo um papel importantíssimo nesse assunto, até em razão da sua plasticidade, da possibilidade que ela tem de naturalmente se conformar e se adaptar às modificações sociais. E é por essa razão que todos os sistemas que estão procurando regular adequadamente essa propriedade de dados depositam na responsabilidade civil um papel muito importante. E não seria diferente com a nossa lei, como já eu vou mostrar para os senhores. Claro que aqui a responsabilidade civil encontrará uma série de desafios, assim como o professor Guilherme, não pretendo aqui dar respostas, mas muito mais trazer inquietações e já abrir algumas frentes de discussões que certamente nós vamos precisar enfrentar. É até muito interessante que o tema desse seminário é responsabilidade civil nos tribunais. Estamos aqui diante de um assunto novo, a lei ainda não entrou em vigor, portanto, não temos ainda uma experiência prática, mas tudo leva a crer que, muito em breve, tão logo essa lei entre em vigor, esse assunto comece a chegar cada vez mais aos tribunais, e é bom, então, que estejamos bem preparados para isso. Bom, responsabilidade civil, todos nós sabemos, é uma consequência do descumprimento de deveres originários. Então, para a gente tentar entender um pouco como esse regime de responsabilidade se estrutura, é também importante compreender que deveres são esses que a lei prevê para o tratamento de dados. Quais são as garantias previstas para esses titulares? E aí a gente vai ter um certo desafio. Nós estamos diante de uma lei que ela é bastante densa, ela tem uma principiologia muito grande. Ao lado dessa principiologia, ela prevê uma série de deveres e ela ainda prevê uma série de pressupostos para que esse tratamento de dados possa acontecer. E esse é um ponto bastante importante. Vejam como a lei descreve o tratamento de dados de uma maneira ampla. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, estou até cansada, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, é muita coisa. E é por essa razão que esse certamente já vai ser um dos principais problemas da responsabilidade civil. Já vou ler para vocês a definição de controlador, que é aquele que tem gerência sobre esse tratamento, e muita gente vai entrar nessa definição. E, aliás, será muito comum que existam vários controladores, porque um coletou, o outro transmitiu, o outro tratou propriamente, o outro vendeu, e vamos poder imaginar uma série de cadeias que envolvem muitas pessoas. A ideia, portanto, desse tratamento é uma ideia extremamente ampla. Por outro lado, a lei também chama a atenção para essas duas figuras. Eu vou ter que pedir licença a vocês para ler o que a lei diz, a do controlador e a do operador, que também são protagonistas de todo esse regime. O que diz a lei? O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, então, veja, inclui, inclusive, pessoas de direito público, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, é quem decide. Já o operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Então, a lei parte da premissa de que existe, por assim dizer, uma certa hierarquia. Alguém decide, que é o controlador, outro executa, que é o operador, mas é desse conjunto que vão poder resultar danos. E, certamente, esse conjunto terá que ser analisado quando, então, estivermos pensando em quem terá que responder e em que medida haverá essa resposta. Além de toda essa principiologia, além de todos os deveres, aqueles que não tiveram a oportunidade de ler a lei, vale a pena. É uma lei bem feita, embora, claro, tenha assuntos muito complexos. Nós vamos ter também algumas dificuldades para mapear o que pode vir a ser considerado um tratamento lícito
de dados pessoais. Em primeiro lugar, essa distinção entre dado pessoal e dado sensível não é tão linear assim. Muitos já têm mostrado isso. Um sobrenome, a rigor, é um dado não sensível, mas dependendo do sobrenome, dependendo do país e do contexto, se ele revelar uma determinada etnia, uma determinada nacionalidade, ele pode dar margem a discriminações. Então, já uma primeira indefinição que pode trazer uma série de dificuldades. Independentemente disso, quando a gente analisa os pressupostos para o tratamento de dados, nós vamos ver que, além daqueles casos que dizem respeito ao interesse direto do próprio titular de dados ou a razões de interesse público, essencialmente, a lei se concentra em duas hipóteses essenciais: o consentimento e o legítimo interesse do controlador. O consentimento é visto pela lei com muita empolgação, mas eu faço parte daqueles que entendem que jamais, ou pelo menos dificilmente, atenderemos todos os requisitos para que esse consentimento seja válido. Até porque o consentimento previsto pela lei é um consentimento absolutamente qualificado. Então, o titular precisa saber todos os desdobramentos do que será feito com seus dados. E na nossa vida corrida, contratação eletrônica, assimetria informacional, eu, particularmente, acho pouco provável que o consentimento qualificado possa, de fato, ser o fundamento mais importante para o tratamento de dados. Aí a gente cai num outro pressuposto, que é o legítimo interesse do controlador. Certamente, um dos temas mais importantes e controversos da nova lei, porque teremos aqui que desdobrar o que vem a ser esse legítimo interesse. Então, percebam, para entendermos se o tratamento é correto ou não, eu já entro em discussões enormes. É um dado pessoal sensível? Não é? Quais são os pressupostos para a utilização daquele dado? E, mesmo depois que eu supero essa etapa, mesmo naqueles casos em que é claríssimo que, pelo menos a prioristicamente, o tratamento de dados pode acontecer, há uma série de princípios que orientam esse tratamento. Tem que ser dada a finalidade específica que justificou o consentimento ou legítimo interesse. O meio tem que ser adequado, tem que ser necessário. Há uma série de requisitos de segurança, transparência, accountability, que, se não forem assegurados, tornarão, mesmo um tratamento que, a prioristicamente, poderia ser lícito, mas tornarão esse tratamento, portanto, ilícito. Então, estamos diante aqui de um contexto em que não será simples, muitas vezes, definir o que é correto e o que não é. É até por essa razão que existe uma certa expectativa na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Há uma série de princípios da lei que dependem, por exemplo, do estado da técnica em relação a tecnologias de segurança e proteção que serão adotadas. Essa tecnologia é adequada? Ela é suficiente? Bom, como tudo na vida, nós vamos ter que ponderar, não apenas do ponto da efetividade daquela tecnologia, como também considerando outras opções viáveis, como também considerando o impacto econômico, porque, às vezes, existe uma determinada tecnologia que é muito melhor, mas ela economicamente é inviável. Portanto, como é que vamos atender a todas essas demandas? Sem dúvida nenhuma, estamos diante, como eu disse, de um enorme problema, e é por isso que a Autoridade Nacional certamente que vai ter um enorme papel para tentar mapear ou facilitar minimamente essas discussões. E, como eu disse, aqui é impossível fazer qualquer discussão jurídica séria sem um diálogo muito profícuo com a tecnologia, porque, às vezes, a lei diz A, mas a tecnologia diz B. Vejam que, por exemplo, um pequeno parênteses, a lei deposita uma certa esperança nos chamados dados anonimizados, partindo da premissa que, após a anonimização, esses dados serão de difícil reversibilidade. Eu falo de difícil porque a própria lei já parte da premissa de que impossível nada é, que chega um ponto que uma técnica pode ser superada por outra, sempre haverá um hacker que, eventualmente, poderá descobrir como identificar novamente aqueles titulares de dados. Mas alguns já dizem que, mesmo na atualidade, já se pode reverter os processos de anonimização com uma certa facilidade.
o que gera muitos problemas, até porque, para alguns, uma vez que o dado, por exemplo, foi coletado ilicitamente, aquilo jamais será revertido. De alguma maneira, sempre ficará aquele registro que marcará, eventualmente, aquele titular de dado. É um pouco o problema da internet, guardadas as devidas proporções, o que acontece com o direito ao esquecimento. Uma vez que a informação está na internet, todos nós sabemos que é impossível retirar de lá. Podemos dificultar o acesso, podemos tentar, por meio da desindexação, de uma série de outras estratégias, dificultar esse acesso, atualizar a informação, contextualizá-la. Mas vejam que, a partir do momento que se dá uma certa publicidade a um dado no meio virtual, isso se torna algo praticamente irreversível, e é assim, de certa forma, que o tratamento de dados também tem que ser pensado. Então, procurei, na primeira parte da minha exposição, contextualizar um pouco da lei, mostrar para os senhores como estamos aqui falando de um assunto importantíssimo, e ele é transversal, porque vai atingir, em maior ou menor parte, todas as áreas do direito. Depois, na segunda parte, procurei mostrar para os senhores como também não vai ser simples, usando os critérios legais, definirmos o que é um tratamento correto, lícito, do que não é, até porque esse processo é dinâmico, e muitas vezes um tratamento começa lícito, mas se torna ilícito ao longo da sua execução. E é por isso que a própria lei prevê uma série de garantias, como acompanhamento, auditorias, a fim de que esses processos possam ser devidamente acompanhados sempre. E vejam que, como são muitos agentes envolvidos, vão surgir aí uma série de discussões sobre responsabilidade civil. Discussões que se projetam sobre as pessoas jurídicas, do ponto de vista da responsabilidade externa, e mesmo sobre as pessoas naturais que, eventualmente, apresentam ou representam essas pessoas jurídicas. Então, isso é interessante para a gente verificar que, por mais que a lei já nos dê algumas coordenadas gerais para a responsabilidade civil, será muito importante que possamos conectar as regras específicas da LGPD com as regras gerais do nosso sistema e fazer os diálogos também nos respectivos nichos. A própria lei, por exemplo, no que diz respeito ao consumidor, já tem um artigo que deixa claro que ela não está modificando o regime de responsabilidade do consumidor. Então, já fica claro que, para o consumidor, a responsabilidade é objetiva, embora, pela LGPD, como a gente vai ver daqui a pouquinho, haja até uma certa dúvida e uma certa discussão a esse respeito, diante dos próprios termos legais que a legislação utiliza. Então, estamos falando de uma lei que, sim, vai requerer aqui uma interpretação sistemática, um esforço por parte dos juristas para tentar dar a ela a devida eficácia. E indo, então, já para o ponto específico em que a LGPD trata da responsabilidade civil na LGPD. A lei, de certa forma, é até um pouco sucinta. Quem está aí acompanhando o celular, ela trata disso, dos artigos 42 ao 45. E vejam basicamente o que ela nos diz no artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, e aí um ponto importante, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Isso é interessante porque a lei não se utiliza em nenhum momento de termos sobre se a responsabilidade seria subjetiva ou objetiva, embora em vários momentos ressalte sempre a violação à legislação, o que nos sugere que estaríamos diante de um juízo de ilicitude. Mas é claro, e é interessante que já tivemos várias palestras hoje sobre isso, o próprio professor Guilherme mostrou muito bem que hoje a própria responsabilidade já muda o seu foco do ato ilícito para o dano justo. Todos nós acompanhamos as discussões sobre as dificuldades cada vez maiores de estabelecer fronteiras entre a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, conforme o grau do dever de diligência que se imponha, tranquilamente uma responsabilidade que, a priori, seria subjetiva, acaba tendo efeitos muito próximos a uma responsabilidade objetiva, mas a lei se utiliza desse referencial.
violação à legislação de proteção de dados. O grande problema é saber quando ocorrerá essa violação. A gente já viu que a lei é complexa, essa constatação pode não ser nada linear e depender de um exame bastante consistente, bastante amplo, todos os pressupostos da própria LGPD. A lei também procura levar em consideração essa hierarquia, ou podemos chamar também essa divisão de competências que ela faz diante do controlador e também do próprio operador. Então, o que ela nos diz? O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que ele se compara a um controlador. Então, se ele estiver seguindo as instruções lícitas e não estiver descumprindo nenhuma norma, em princípio, ele não responderia. Mas, em caso contrário, responde. E o parágrafo 2º, o inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo 42, prevê a responsabilidade solidária de todos os controladores envolvidos nesse tratamento. Vejam que aqui nós estamos diante de um tema em relação ao qual, por mais que a lei tenha muitas preocupações, e elas são legítimas, no que diz respeito à proteção dos dados, ela também tem uma preocupação de achar a justa medida para não atrapalhar excessivamente a inovação. Então, encontrar esse equilíbrio, esse balanço, acaba sendo um grande desafio. Daí, porque quando a gente vai ver a literatura a respeito, prometo que vou já me encaminhar para a conclusão, nós vamos verificar muitas preocupações relacionadas ao risco do desenvolvimento, a se tentar encontrar um ponto de equilíbrio adequado para evitar a inovação que pode surgir da utilização desses dados. E daí o artigo 43, que se concentra nas chamadas excludentes de responsabilidade. E ele diz, 3 hipóteses, o 43. 1. Os que não realizaram tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Pode parecer simples, mas não é, porque vocês viram como a noção de tratamento é ampla e como pode envolver diferentes participações do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Inciso 2º. Quando, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Então, de fato, aqui há que se provar a conformidade, um raciocínio até próximo, mais afinado com a responsabilidade subjetiva. E o 3º, quando o dano é decorrente da culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro, hipótese também que não nos causa aí uma maior surpresa. A lei não menciona claramente a força maior ou o caso fortuito, mas, de certa forma, os 3 incisos já são suficientes para resolver o problema, porque é claro que, se tratar de força maior ou caso fortuito, será possível se dizer que não houve uma violação às normas da lei. O grande problema é que a própria lei, como eu disse para vocês, além de se basear nessa ideia da licitude do tratamento, que já não é simples, ela também prevê, ao lado disso, a obrigação de segurança. A rigor, a obrigação de segurança já faz parte desse conjunto de pressupostos sem o qual o tratamento não será válido. Mas aqui ela é tão importante que a lei faz questão de destacar essa questão da segurança no artigo 44, que diz: o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas circunstâncias relevantes como o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Imaginem, gente, o resultado e os riscos que dele razoavelmente se esperam. E as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Então, vejam que a lei procura arquitetar um sistema de responsabilidade civil que é coerente, que não se distancia tanto do sistema geral, ou seja, não traz aqui nenhum tipo de disfuncionalidade, mas que vai exigir um esforço interpretativo e adaptativo muito grande, porque os conceitos da lei são abertos,
sempre se interpenetram com questões de tecnologia, o que, aliás, vai exigir de nós, juristas, sairmos da nossa zona de conforto e entendermos minimamente as tecnologias que estão envolvidas nesses procedimentos, até para que possamos discutir e possamos avaliar se elas são lícitas ou não. Claro que, para isso, e aí já concluo, desembargador Alberto, a necessidade de transparência accountability, porque eu não tenho como questionar um determinado sistema de tratamento de dados se eu não sei em que ele se baseia. E aí vem o problema de sistemas algoritmos cada vez mais fechados, que funcionam como black boxes para muitos. Daí porque a lei exige que esses sistemas sejam minimamente inteligíveis. Daí porque é muito importante que esse dever de transparência seja cumprido, sem o que muitos dos deveres previstos na lei ficarão prejudicados ou terão uma identificação extremamente dificultada. É até por isso que eu acho extremamente preocupante que a nova redação da lei, já em razão da medida provisória, ela tenha retirado do artigo 20 a necessidade de revisão de decisões totalmente automatizadas por pessoa natural, o que pode dar margem à interpretação de que, mesmo numa hipótese como essa, em que o titular de dados não esteja entendendo o que está acontecendo com ele, queira informações maiores, a resposta continue vindo de um sistema automatizado e a gente não consiga quebrar, então, toda essa lógica. Então, eu concluo aqui, realmente, com essas inquietações. Eu, particularmente, deposito muitas esperanças nessa lei, mas vejam que os desafios também não são pequenos. Então, é muito bom ver um auditório numa sexta-feira à tarde tão interessado, tão atento, porque existem muitas questões a serem enfrentadas na LGPD, e sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, porque normalmente a gente gosta de dizer que o assunto que a gente fala é importante, né, etc. Mas, realmente, eu acho que a LGPD se tornará um assunto cada vez mais relevante no âmbito da responsabilidade civil. Muito obrigada, então, pela atenção.